Shalom, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Ive Almeida, eu sou do canal Voltando ao Jardim, tá? E eu estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor para nós todos, para que nós venhamos a entender, a discernir o tempo que nós estamos vivendo neste momento. É tempo de arrependimento. Amados, a palavra de Deus diz em João 1, no versículo que todo mundo conhece, João 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É quando o João, o apóstolo João, ele fala sobre o verbo que se fez carne no meio de nós. No capítulo 1 de João, a partir do versículo 11, ele diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui tem algo profético muito lindo da parte do Senhor, tá? Mas que não vem o caso agora. Se o Senhor permitir, em outra vez, a gente pode estar falando sobre isso. Mas aqui João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E por quê? E porque creram no unigênito Filho de Deus, que o nosso Pai enviou. Amados, a mensagem de hoje é para todos aqueles que creem, os de longe e os de perto, os de fora e os que estão dentro das congregações. Porque a Bíblia diz que existem filhos de Deus espalhados nas nações. E o Senhor Jesus, ele veio para reunir os filhos perdidos da casa de Israel em um único corpo, que é o corpo de Cristo. Então essa mensagem é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus, sabe, que o recebem, que o reconhecem, a todos esses que creem no seu nome, na sua identidade, o Senhor Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então essa mensagem é para você. Os de longe, os de perto. Os de fora e os de dentro. Mas que o Senhor quer resgatar e unir num único corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Amados, na semana passada, o papai, ele me deu um sonho. E foi um sonho muito forte, um sonho muito revelador sobre a Igreja do Senhor e sobre a nação brasileira. E ele me pediu que eu viesse até vocês para relatar esse sonho, trazer uma palavra da parte de Deus e convocá-los para algo extraordinário que vai acontecer da parte do Senhor aqui nessa nação. Mas antes de eu começar, antes que eu me esqueça, eu quero dizer a vocês que se inscrevam no meu canal Voltando ao Jardim, ativem lá o sininho para que quando chegarem vídeos novos vocês sejam notificados. Deixe um joinha para nós, deixe o seu gostei conosco. Se quiser deixar seus comentários também, deixe, na medida do possível, eu vou estar respondendo. E compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês encontrarem. Porque o Senhor, o nosso papai, o Senhor dos exércitos, ele vai mexer na nação brasileira, amados. Ele vai mexer na nação brasileira. Então vamos lá.
Eu vou contar exatamente o sonho que o papai me deu na semana passada. Para quem ainda não me conhece, é assim que eu me refiro a Deus, ao nosso Senhor, ao Criador do universo, o Pai de Jesus, o nosso Pai. Ele mesmo me pediu que o chamasse de papai, e é assim que eu me refiro ao nosso Deus. Amém? Então, na semana passada, amados, o papai ele me deu um sonho muito forte a respeito da nação brasileira e das coisas que estão acontecendo no Brasil como nação e dentro das igrejas, daquele povo que se chama pelo nome do Senhor. O sonho ele foi bem assim. No sonho eu estava numa casa assim simples. Para quem assiste novelas bíblicas, como a que passou dos 10 mandamentos, né? Então era como se eu estivesse numa vilazinha dos hebreus. E era uma casinha bem simples, rústica. E dentro dessa casinha estava Moisés assentado, vestido com a túnica dele dentro da casa. E Moisés era de verdade aquele personagem, aquele ator que fez, né, a novela Os 10 Mandamentos. Era o mesmo ator. E o nosso papai usou ele para me mostrar que aquela pessoa que estava sentada ali comigo naquela casa era Moisés, sentado. E na casa tinha uma grande mesa, uma mesa rústica também, bem grande, assim, retangular. E ao redor da mesa tinha 2 bancos também grandes, um do lado e do outro. Tudo de madeira rústica, tudo bem simples. Moisés, ele estava sentado assim, um pouco distante de mim, dentro da casa, próximo à mesa, mas não ao redor da mesa, um pouco distante. E do lado de Moisés tinha uma porta, como se essa porta estava aberta e dava para um outro cômodo dentro da casa. Eu estava sentada à mesa, assentada no banco de frente para Moisés, e ele estava ao lado dessa porta. E nós estávamos conversando dentro dessa casa. Ele sentado lá, estava me ensinando coisas a respeito de Deus. E eu estava sentada também com a mesma roupa de Moisés, com a túnica, com a mesma roupa de sacerdote. E enquanto ele estava lá me ensinando e eu prestando atenção em tudo que ele estava falando, eis que sai de dentro do cômodo, daquela porta aberta que estava do lado dele, eis que sai correndo Acã. Também o mesmo personagem da novela Os 10 Mandamentos. Acã estava saindo de lá de dentro e ele passa no meio de nós, né, entre mim e Moisés. Ele passa correndo, vestido de soldado, com a espada na bainha e com um saco na mão. Um saco que parecia ser um saco de dinheiro amarrado. E ele saiu daquela porta aberta e passou correndo entre Moisés e eu, que estava sentada. Passou correndo. E na hora que ele passou entre nós, Moisés disse: Acã, isso que você está nas mãos, esse dinheiro é do Senhor. E ele virou para Moisés e disse: como do Senhor? Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei. Eu batalhei. Esse dinheiro, ele é meu. Eu conquistei. E continuou andando em direção à porta de saída da casa. E Moisés tornou a falar: esse dinheiro não é seu, ele pertence ao Senhor. E ele olhou para Moisés de novo e continuou correndo em direção à saída. Só que antes dele sair da casa, ele olhou para a roupa dele, para as vestes dele de soldado, olhou para a mão dele e aquela trouxinha amarrada com moedas dentro, dinheiro, estava cheia de bicho. Estava dando muito bicho, a roupa dele estava cheia de bicho. Os bichos estavam subindo nele, nas roupas dele, nas mãos dele, naquela trouxinha com moedas. Ele se assustou e largou no chão, jogou no chão e saiu correndo, porta fora.
Eu me assustei com aquilo e eu estava sentada. Moisés continuou lá sentado. Eu me assustei com aquilo, eu levantei do banco e eu fui em direção àquela trouxinha de dinheiro que tinha caído no chão com moedas. Peguei ela e voltei para a mesa para me assentar no banco. Mas na hora que eu peguei ela, aqueles bichos começaram a subir em mim também. E quando eu me assustei, que eu joguei aquela trouxa de dinheiro, aquele saco de dinheiro em cima da mesa, que eu olhei para mim porque os bichos estavam sumindo em mim, de repente, num piscar de olhos, os bichos desapareceram, sumiram, e eu fiquei limpa. E a trouxinha ficou em cima da mesa. Eu me assustei com aquilo e eu disse para Moisés, o que é isso que está acontecendo? Quando eu olhei para o lado, amados, da mesa, tinha uma imagem de uma santa, essas, né, que tem na Igreja Católica. Quando eu olhei para o lado, era a imagem de uma santa, com aquela cara piedosa, aquela imagem de barro mesmo, pintada. Era a imagem de uma santa. E essa imagem, com aquela cara piedosa, começava a desfalecer aquela imagem. Eu olhei para aquela imagem parecia Maria nas igrejas, parecia Nossa Senhora Aparecida. E ela foi se desmanchando, derretendo. E depois que ela se desmanchou toda, apareceu uma estátua de pedra de uma mulher. Era só o busto para cima, era só uma estátua de pedra de uma mulher. E essa mulher, ela estava careca, sem o cabelo. E quando eu olhava para esse busto agora, que era uma estátua de pedra paralisada, que era de uma mulher, mas ela estava careca, com a cabeça rapada. Quando eu olhava para a cabeça dessa mulher, aparecia 2 chifres pequenos. Começava a subir 2 chifres pequenos na cabeça dela, da cor vermelha. E logo depois dos 2 chifrinhos vermelhos que subiram na cabeça dela, chifre pequeno dessa estátua, apareceu mais 5 chifres pequenos. Então ficou 7 chifres pequenos na cabeça dessa estátua. Chifres da cor vermelha. Então Moisés se levantou e veio na minha direção porque ele viu que eu estava assustada. E eu disse para ele, você está vendo o que eu estou vendo? E ele disse, sim, eu estou vendo. E ele veio e me abraçou. E quando ele me abraçou, ele disse, não tenha medo, não te assuste, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. E aí o sonho acabou. Na mesma noite, queridos, desculpe. Na mesma noite, queridos, Deus me deu um outro sonho, papai me deu um outro sonho. Onde eu estava num restaurante, parecia uma pizzaria, na verdade. Porque tinha um homem que estava manuseando aquela fornalha, né, onde faz as pizzas, o forno, né? E ele retirava de dentro do forno várias pizzas e botava na mesa ao lado. Eram várias pizzas. Eu olhava para a mesa assim, tinha várias pizzas, uma do lado da outra. E eu me lembro bem que tinha pizza de queijo, pizza que parecia ser de atum. Eu sei que eram muitas pizzas, uma do lado da outra na mesa. E ele tirava do forno e botava na mesa. Tirava do forno e botava na mesa. E o sonho acabou. Foram 2 sonhos numa mesma noite. Muito real. Eu tô aqui contando para vocês. É como se eu estivesse vendo o sonho de novo. E aí eu perguntei pro papai o que era tudo isso. Pedi que ele me explicasse e ele foi me dizendo. Ele disse que Moisés ali estava como representante do Senhor,
Porque a gente sabe que Moisés ele foi levantado para libertar o povo de Deus, de Faraó no Egito, que estava sendo oprimido por Faraó. Então Moisés é a figura do libertador que veio para libertar o seu povo. Foi a Moisés quem o Pai deu as leis de Deus para serem entregues ao povo. Então Moisés é o libertador, o legislador. O Moisés é a tipificação de Jesus, de Cristo. Então aquela casa representava a casa do Senhor. E eu também estava ali vestida como sacerdote, sendo ministrada por Moisés. Então o Senhor começou a dizer que Acã, que fazia parte do exército de Deus, estava roubando a Deus. Havia corrupção na casa do Senhor. E aquilo que pertencia ao Senhor, ele estava tomando para si. O Senhor me mostrava também, e ele começou a me explicar, que aquela imagem que eu vi se derretendo ao redor, aquela dali, é a chamada Rainha dos Céus. É um principado que está sobre o Brasil. A Rainha dos Céus, amados, ela também é representada pela Maria Aparecida, aqueles que as pessoas chamam de Nossa Senhora Aparecida e que é considerada a padroeira do Brasil. Ela é um principado chamado Rainha dos Céus, só mudou de nome. E o Senhor me mostrava ela se derretendo, se desfazendo ao lado. Antes disso, voltando para a situação de Acã, Acã representa a igreja do Senhor corrompida. Porque ele estava tomando aquele dinheiro que era da casa do Senhor para ele. Por isso que aqueles bichos estavam nas vestes dele. Entendeu, amados? Então aquela senhora Aparecida que estava ali do lado, ela é considerada a padroeira do Brasil. Ela estava se derretendo ao meu lado. E depois que aquela imagem toda se derreteu, apareceu um busto de uma mulher de pedra, estátua, totalmente paralisada, na cor cinza e com a cabeça raspada. O papai me disse que essa é a igreja dele. A igreja que está aqui na nação brasileira paralisada. Uma igreja rebelde, dura, com coração duro, por isso aquela imagem de pedra. Estava em estátua porque estava paralisada. E a cabeça rapada significa sem autoridade nenhuma no mundo espiritual. Aqueles pequenos chifres que nasceram na cabeça dela, primeiro 2, depois mais 5, chifres pequenos, na cor vermelha, significa o governo que está operando no Brasil. Eram eles que estavam na cabeça da igreja. Entendeu, amados? A igreja estava totalmente paralisada. Aqueles chifres pequenos, no livro de Daniel, em Daniel 7, ele fala que um chifre pequeno se levantará como líder, como uma nação que vai vir contra a sua igreja. A igreja do Senhor vai fazer guerra aos santos do Senhor e vai tomar o poder e cuidar de mudar as leis dessa nação, preparar o caminho para o anticristo se revelar. E aqueles chifres pequenos subiram, começaram a surgir na cabeça daquela estátua de pedra como autoridade, na cor vermelha. E o pai começou a me falar sobre um principado chamado Leviatã.
E ele foi bem claro comigo. Existe um principado sobre o Brasil, sobre a nação brasileira. 2, que é a rainha dos céus e Leviatã. Eles estão sobre o Brasil para justamente impedir aquilo que o papai deseja fazer aqui no Brasil, para que não aconteça, para transformar esse lugar aqui num lugar de trevas, amados. Só que a igreja, ela estava paralisada, dura feito pedra, sem autoridade nenhuma diante desses principados. E eu fiquei com muito medo daquilo que o papai estava me mostrando ali, mas Moisés, ele veio até a mim, ele disse, não tenha medo, não te assustes, porque eu sou contigo. Vá e avise ao meu povo, avise aos meus filhos, avise tudo o que vai acontecer e convoque o meu povo. Faça uma santa convocação. Levante um exército. Aqueles que vão assumir a causa do Senhor nesta nação. E foi isso que eu vim fazer aqui, através desse vídeo hoje. O outro sonho, em seguida, que eu tive das pizzas, o papai, ele me disse assim, vocês têm um ditado aí no Brasil que diz que não há justiça nesse lugar, que a impunidade impera aí, que todos, até mesmo o governo faz o que quer e não há justiça, que tudo termina em pizza. Pois eu vou mostrar a todos da nação brasileira que existe um Senhor, aleluia, que existe um Deus que está vendo tudo. Deus não mudou, queridos. Deus não mudou. O nosso papai, ele é o mesmo de antes. O mesmo que libertou o seu povo do Egito com mão forte, com braço forte do poder de Faraó. Ele não mudou. E ele disse para mim, papai falou para mim, vocês têm um ditado aí que diz que tudo termina em pizza, pois eu digo que eu vou descer. Eu vou descer e vou purificar essa terra. Eu vou descer. E eu vou mostrar que há justiça para o meu povo. Que há justiça nesse lugar. A justiça que vem de Deus. Não vai terminar em pizza. Porque eu estou vendo todas as coisas acontecerem. E o que eu disse que vai acontecer em 2024 vai acontecer. Ninguém pode impedir os planos do Senhor para essa nação. Isso é muito forte, amados. Muito forte. Por quê? Porque, amados, o que está vindo sobre nós aí, o que está sendo preparado para a nação brasileira, pelas autoridades, pelos governantes, é terrível, amados. Só que essa batalha é uma batalha espiritual, porque o papai, ele me mostrava que quem está por trás de tudo isso são 2 principados, a rainha dos céus e Leviatã. Quem são eles, amados? Eu fiz algumas anotações aqui. A rainha dos céus é um principado que promove a idolatria, que promove a imoralidade sexual onde ela está atuando, que promove derramamento de sangue, principalmente sangue inocente, sangue de crianças. O Leviatã, amados, o Leviatã é um principado que promove a corrupção, o controle do Estado sobre uma grande massa, o Estado como poder absoluto, o Estado como dono, querendo controlar o seu povo e manipular o seu povo. O Leviatã, ele promove o orgulho, a vaidade, a soberba, o autoritarismo,
o poder. Existe um filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele tem um livro chamado O Leviatã. E ele fala sobre o Estado soberano e absoluto sobre um povo. E ele fala sobre o governo estar totalmente, entregar totalmente o poder, a autoridade nas mãos de um Estado soberano. É muito interessante que esse livro de Thomas Hobbes, né, o Leviatã, ele fala que a relação do povo com seu Estado ela é feita através de pactos sociais, através de contratos sociais. E é o que mais a gente tem visto, benefícios sociais à torta e à direita, para poder manter o povo, controlar um povo. Amados, o projeto de Satanás para essa nação é terrível. É transformar um país que é maravilhoso, um país que o próprio Pedro Álvares Cabral, quando esteve aqui no Descobrimento do Brasil, disse que era uma terra em que tudo se plantando dá. Uma terra com um clima maravilhoso, uma terra maravilhosa, um país maravilhoso. Mas eles querem transformar o país num país de trevas. Entendeu, amados? É terrível o que está vindo sobre a nação brasileira. Mas cadê a igreja? A igreja está dormindo em sono profundo. A igreja está paralisada, sem autoridade nenhuma. E por quê? Porque não quer se submeter à vontade do nosso papai. É por isso que ela não tem autoridade. Entende, amados? Para vocês entenderem a gravidade da situação, está sendo prestes a ser aprovado o projeto do novo Código Civil brasileiro. Eles estão tentando aprovar esse código, esse novo Código Civil brasileiro, com a maior celeridade possível. Eles estão trazendo leis, propondo leis que vai mudar a vida do cidadão brasileiro, as relações entre os cidadãos brasileiros, desculpe. Eu estava pesquisando sobre o novo Código Civil. Eu fiz algumas anotações para mostrar para vocês. Está em discussão no Senado uma proposta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A implantação de leis que praticamente vão criar um novo Código Civil, porque eles dizem que são algumas alterações que eles vão fazer, algumas atualizações que eles vão fazer na legislação. Mas são tantas alterações, amados, são tantas mudanças, que no próprio site da Justiça Federal são quase 1000 páginas. É praticamente um novo Código Civil brasileiro. Entende? Então, eles estão querendo implantar as leis que praticamente vão mudar, vão criar um novo Código Civil para o Brasil. Leis que abririam portas para o aborto, para a ideologia de gênero e mudaria uma Constituição por completo. Os conceitos de família e de pessoa vão ser praticamente modificados. Esse projeto está em tramitação de maneira sorrateira e com uma velocidade para ser aprovado, irmãos, com a maior celeridade. Alguns parlamentares da bancada conservadora evangélica levantaram até um anteprojeto para tentar derrubar, sabe, esse projeto de lei do novo Código Civil a ser implantado. Mas eles só tiveram 2 semanas para fazer esse anteprojeto. O prazo terminou. Então agora eles estão tentando acelerar a aprovação desse projeto, a tramitação. O projeto já está tramitando entre os órgãos do governo. Entende?
E existem alguns pontos gravíssimos que eu queria pontuar para vocês aqui. Eu vou citar alguns pontos mais graves que este documento propõe. Ele diz que criança no ventre da mãe não é vida. O bebê que está em gestação passaria a ser definido como potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina. Isso acaba derrubando os limites, amados, para que outros códigos, como o Código Penal, por exemplo, não considere mais como assassinato a morte de bebês ainda no ventre, seres indefesos e inocentes. Outro ponto. A proposta também reconhece a autonomia progressiva de crianças e adolescentes, que devem ter considerada a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com sua idade e maturidade. Isso abre, amados, caminhos, por exemplo, para facilitar cirurgias de mudança de sexo entre adolescentes e jovens, sem precisar da autorização dos seus pais. E também que o pai, ele perderá, outra proposta do código, que também o pai, ele perderá na justiça a sua autoridade parental, se por acaso ele submeter o filho a qualquer tipo de violência psíquica. Eles não especificam, né, o que pode ser essa violência psíquica. Mas, amados, eles podem considerar, não está específico, mas de repente, impedir os seus filhos de ficar muito tempo no celular, de estar vendo sites, vídeos inadequados, eles podem considerar como uma violência psíquica. E o pai agora, ele pode perder na justiça o poder e a autoridade sobre os filhos. Impedir os filhos e dizer a eles que eles não vão sair para tal lugar pode ser considerado uma violência psíquica. Volto a dizer, não está específico. Mas a gente sabe como é que o inimigo age. O inimigo das nossas almas, o diabo. Olha só, amados, outra proposta. A primeira proposta que eu falei para vocês, do novo Código Civil, ele reduz a humanidade das crianças simplesmente a uma gestação, né? Como eu falei para vocês, a uma simples potência, né? Mas ele confere aos animais de estimação grande dignidade, pois esses animais de estimação passariam a fazer parte da família e a compor o meio sociofamiliar, ou seja, seria um reconhecimento legal desses animais que vivem no convívio familiar, que se chamaria de família multiespécie. Olha só, amados, que terrível. Uma outra proposta, uma sociedade convivencial. A proposta de sociedade convivencial, amados, abriria caminho para uniões poliafetivas ou poligamia, poliamorosas. Entendeu? Ou seja, o conceito de família não seria mais homem ou mulher, mas podem ser pessoas do mesmo sexo. Ou trisal, 3 pessoas. Há muito tempo que eles já estão querendo tirar o nome dos pais, do pai e da mãe, da certidão de nascimento e colocar filiação. Justamente porque agora eles colocaram um novo conceito de família. O conceito de família não é só um homem e uma mulher, um pai e uma mãe para gerar filhos. Pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Eles dizem que são algumas mudanças, amados, mas como eu falei para vocês, né? Eles dizem que são algumas mudanças somente para atualizar o antigo Código Civil regente no país, mas são tantas atualizações que são quase 1000 páginas que está constando lá no site.
As pessoas precisam entender, amados, o perigo que está diante de nós. Porque é no direito civil que são estruturadas todas as relações estabelecidas entre as pessoas, do nascimento até a morte, e definidos do ponto de vista legal os conceitos de pessoa, de casamento, de família, de propriedade. É muito perigoso mexer e promover mudanças de lei no Código Civil de um país, pois isso interfere na vida diretamente dos seus cidadãos, dos civis. Além disso, tem também divórcio surpresa, onde você pode se divorciar mesmo sem o consentimento da outra pessoa, então dissolução da união, renúncia à herança. Agora, aqui no Brasil, esses são só alguns pontos, mas como eu falei, são quase 1000 páginas, tá? Agora, aqui no Brasil, o Rodrigo Pacheco ele tem pressa na aprovação do projeto. O Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, que preside a comissão que rabiscou o código, tem pressa. O que querem fazer é transformar integralmente o Código Civil para revolucionar a sociedade brasileira. Entendeu, amados? É terrível o que está por vir. É transformar o país em um país de trevas. É destruir a família, que é algo que foi Deus que instituiu. É tirar das mãos dos pais o poder e a autoridade sobre os seus filhos, sobre a criação dos seus filhos. É terrível o que está por vir. Agora eu digo algo para vocês, que por mais que existam homens bem intencionados, como a bancada evangélica conservadora, que criou um anteprojeto para tentar barrar, a aprovação do Código Civil. Por mais que eles estejam muito bem intencionados, amados, é batalha espiritual. Batalha espiritual é coisa séria. Batalha espiritual se resolve no âmbito espiritual. O próprio apóstolo Paulo falou em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os espíritos, é contra principados, é contra potestades, é contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Por isso, precisamos nos levantar como soldados de Cristo e nos revestir de toda a armadura de Deus. É batalha espiritual, amados. E é por isso que o papai está aqui, através de mim, buscando levantar, chamar um povo que se chama pelo seu nome, para se levantar como um exército de Deus, porque a batalha é espiritual. Isso é o que eles estão querendo implantar para mudar toda a sociedade brasileira. E por que eles estão querendo fazer isso, meus amados? Porque o nosso papai, ele tem promessas para esta nação. Amados, não é de hoje que muitos profetas têm falado sobre a nação brasileira, têm falado sobre um grande avivamento que vai acontecer nessa nação. Um grande mover de Deus que vai acontecer nesta nação. O papai escolheu esta nação, amados. E é daqui, amados, que vão sair os filhos e filhas de Deus como missionários para levar o evangelho do reino de Deus para as nações. Foi esse país que o papai escolheu para fazer um avivamento como nunca antes visto. Um avivamento onde a palavra do Senhor, o evangelho do reino de Deus vai ser restaurado. Só que para isso acontecer, precisa haver uma limpeza, precisa haver uma purificação do lugar. Entendeu, amados? Esse exército que o Pai quer levantar, que está convocando, ele precisa se limpar, se purificar e se santificar para fazer parte desse exército. Amados, é batalha espiritual, nós estamos em tempos de guerra, amados.
É isso que os irmãos precisam entender. Não é tempos de paz, é tempos de guerra. E o Senhor, o nosso papai, está se revelando no fim dos tempos como o Senhor dos exércitos, um grande exército de Deus. Cristo e a sua igreja. É batalha espiritual, amados. A gente tem que lembrar, voltando aqui falando sobre a rainha dos céus e sobre Leviatã, eles são principados, é espiritual, então a batalha é espiritual. Não é indo para as ruas fazer manifestações. Não é ir para a porta de quartel fazendo manifestações. Eu respeito muito os irmãos, mas não é desse jeito. É espiritual, amados. Nós vamos vencer essa guerra se submetendo à vontade do Senhor. Fazendo o que Ele nos pede para fazer. É se submetendo à sua vontade, é de joelhos em oração. É se arrependendo dos seus pecados. E se limpando para que esse exército de Deus seja levantado. A autoridade de governo e domínio o papai deu para a sua igreja. Por mais que exista polícia, por mais que exista autoridade, a autoridade de governar este lugar é da igreja. Governo e domínio. É para a igreja. Só que antes da gente governar, a gente precisa aprender a servir, amados. A se submeter à vontade do Senhor. Essa é a vontade. Entendeu? Então, a rainha dos céus e o Leviatã, o papai me mostrava que eram dois principados que estão sobre o Brasil. Entendeu? Eles promovem a idolatria, a imoralidade sexual, o derramamento de sangue inocente. O carnaval, por exemplo, o carnaval, amados, fortalece esses principados, porque nesse período a imundície invade o Brasil por causa da música profana, por causa das danças sensuais e por causa de todo tipo de perversão que é liberado nesses períodos da festa. Uma violência extrema, derramamento de sangue, esses são os alimentos, isso é o que engorda esses principados aqui no Brasil. Mas como eu falei, existe um Senhor, existe o papai que está indignado com toda essa situação e ele vai se levantar, ele vai interferir. Se você olhar para a Bíblia, em todas as passagens na Bíblia, em momentos em que a maldade estava extrema, o Senhor, ele interfere. Ele interfere para que continuem a ser dados o andamento aos planos dele. Para que os planos dele não sejam frustrados. E aquilo que ele tem planejado para o Brasil não vai ser frustrado. Mas ele vai intervir. Ele vai intervir. Para que de verdade ocorra o avivamento que ele deseja que ocorra aqui nesse lugar. O grande mover de Deus para as nações. Ele vai intervir. Ele está indignado com tudo isso, ele vai se levantar com o seu exército para fazer justiça neste lugar. Mas aonde que está o exército de Deus, amados? Onde é que está? O exército de Deus é a igreja do Senhor. Somos eu e você. Somos todos que creem no nome do Senhor Jesus. São um povo que se chama pelo meu nome, assim ele diz na Bíblia, que crê na identidade do Filho de Deus, o Senhor Jesus. A verdade é que nós temos que nos limpar e nos preparar para fazermos parte desse exército de Cristo. Não pode ser de qualquer jeito, amados. O pecado ele precisa ser removido do meio de nós. Não pode ser de qualquer maneira. Se vocês observarem no meu sonho, Acã, ele estava vestido de soldado.
E quando a gente vai lá no livro de Josué, nós vemos que Josué foi levantado por Deus. Para quê? Josué e Caleb, para introduzir o seu povo na terra prometida, mas por meio de guerras. E ele pediu a Josué para que Josué seguisse as leis do Senhor, não desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, que fosse irrepreensível no Senhor, que cuidasse de obedecê-lo em tudo, para que as batalhas fossem vencidas. Então veio Jericó. Josué obedeceu completamente a cada detalhe e o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Mas quando chegou na cidade de Ai, eles perderam a guerra. E quando Josué chegou e orando a Deus, clamou, pedindo que Deus mostrasse o que tinha acontecido de errado, o Senhor mostrou Acã. Acã, ele tinha guardado consigo parte do despojo da guerra, dos tesouros de Jericó, que o Senhor havia dito que não era para ser guardado, mas era para ser queimado tudo. Ele guardou. E por conta do pecado de Acã, que tomou para si aquilo que era de Deus, o exército de Israel perdeu a guerra. Por causa do pecado de Acã. Então o Senhor pediu a morte de Acã. Acã foi morto com toda a sua família apedrejada. E depois Josué se preparou para a guerra novamente contra Ai. Debaixo de todas as instruções que Deus deu, obedecendo a Deus e se santificando, se limpando, se preparando e se santificando diante do Senhor. E o Senhor deu Ai na mão deles, porque o pecado foi removido da mão deles. Então o Senhor, Ele quer e Ele vai intervir nessa nação. Só que antes precisamos nos limpar, nos purificar, nos santificar, porque afinal de contas, o nosso Senhor, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Ele chama uma geração eleita. Ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santo. A palavra santo quer dizer separado. Esse ano, o ano de 2024, em que todas as coisas vão acontecer, o papai está cobrando posicionamento da igreja do Senhor. Você não pode servir a dois senhores. Desde o ano passado, queridos, desde agosto do ano passado, que o papai me levantou para começar a tocar trombeta, alertar um povo, fazer o chamamento e dizer, se arrependam dos seus pecados, façam o caminho de volta para o jardim, façam techuvá, retornem ao estado original, às veredas antigas, para que você possa ser limpo, purificado e santificado, para que você possa se tornar um filho de Deus e volte a ter nas suas mãos governo e domínio sobre esta terra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, amados. A terra é do Senhor. Nós somos herdeiros dessa terra. Nós somos herdeiros. Mas só vamos ter de volta em nossas mãos poder e autoridade, governo e domínio sobre essa terra se nos sujeitarmos primeiro à vontade do Senhor. É servir primeiro para governar. E o Senhor, desde o ano passado, através de mim, está dizendo, saiam da Babilônia, sai dela, povo meu. Tudo vai ser destruído, sai dela, povo meu. Vem para mim. Vem para um relacionamento comigo, vem para a mesa comigo para que você seja curado. Sai dela, povo meu. O Senhor, Ele não tem amizade com o mundo, queridos. Está escrito em 1 João 2,
Do versículo 15 ao 17, algo muito conhecido. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, tudo passa. Mas aqueles que permanecem no Senhor vivem para sempre. Não há amizade de Deus com o mundo. O mundanismo entrou nas igrejas, porque existe de verdade um principado sobre o Brasil, que é a Rainha dos Céus e Leviatã, sobre a nação brasileira. Mas pelo fato do mundanismo ter entrado nas igrejas, ele também opera dentro das igrejas, porque existe pecado no meio do seu povo. Existe pecado no meio do seu povo. Amados, isso precisa ser removido para que a igreja volte a ter domínio, autoridade de governo sobre essa terra e possa mudar todas as coisas. Por que o mal avança? Porque a igreja está dormindo no sono profundo, no sono da morte. Porque a igreja não se submete à vontade do Senhor. Ela quer servir a Deus do jeito dela e do jeito dela não vai, queridos. Só existe uma forma, que é a forma do Senhor. Você tem que se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a Deus, reconhecer Jesus como seu Senhor e segui-lo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. É Ele quem te traz de volta para o jardim. Entendeu, amados? Então a Rainha dos Céus está dentro das igrejas. O Leviatã está dentro das igrejas. De que forma? Promovendo a idolatria. Promovendo a prostituição espiritual dentro das igrejas. O Leviatã, por trás daquele que é orgulhoso, vaidoso, espírito de exibicionismo, soberba e inveja. Amados, deixa eu te mostrar qual é o propósito de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a vocês que ainda que o vídeo fique longo, eu preciso falar tudo que o papai me pediu para falar. Então permaneçam comigo. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, amados, quando Deus criou Adão, Ele deu governo e domínio sobre essa terra. Então essa terra pertence a todos que são chamados filhos de Deus. Está escrito em Gênesis 1. Gênesis 1, do versículo 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Governo, domínio e autoridade para sujeitar a terra. O nosso papai entregou nas nossas mãos como filhos de Deus. Mas o que aconteceu? Todo mundo já sabe. Adão pecou. Eva comeu do fruto que não era para comer. Deu a Adão. Ambos pecaram, mas a responsabilidade caiu sobre Adão. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. E Deus deu um mandamento para ele, dizendo: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podeis comer. Se comer, certamente morrerás. Mas ele deu ouvidos à mulher. E ele comeu do fruto.
E o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte e quebrou o relacionamento entre pai e filho. E eles foram expulsos do jardim. Então agora Adão já não era mais morada em Deus, ele já era morada dos demônios. E eles foram expulsos do jardim. Perderam poder e autoridade, governo sobre a terra. Papai me mostrou algo, amigos, amados do Senhor. Quando ele disse assim, que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, o Senhor estava dizendo para ele, domine sobre os peixes do mar, peixes são homens, o mar são as nações. Então você terá domínio sobre os homens que estão nas nações. Sobre todas as aves dos céus, ele está falando sobre o mundo espiritual, amados. Então você vai ter também domínio sobre o mundo espiritual, poder e autoridade no mundo espiritual. E sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, ele está falando dos demônios. Ele está falando dos seres imundos, de Satanás. Você vai ter autoridade sobre eles também. Então, autoridade sobre os homens que estão nas nações, autoridade no mundo espiritual, governo e domínio, autoridade sobre o reino das trevas, Satanás e seus demônios. Mas quando ele pecou, ele perdeu tudo isso e ele foi expulso do jardim. Mas o Senhor, o nosso papai, já em Gênesis 3, depois que ele falou com a mulher, que ele falou com a serpente primeiro e amaldiçoou a serpente. Ele falou com a mulher, ele falou com Adão. Porque por conta do que Adão fez, Adão pecou, ele transgrediu a lei. O que é pecar? Pecar é transgredir a lei de Deus, é transgredir a Torá, é transgredir um mandamento do Senhor. Isso é pecar. E ele cometeu um pecado. E ao pecar, a morte também entrou. E não foi só eles que foram amaldiçoados. A serpente, a mulher e o homem, mas toda a terra. Toda a terra. E aqui, em Gênesis 3, já depois da queda, depois que o Senhor, o nosso papai, deu as sentenças a cada um deles, ele disse para o homem a sentença dele, mas ele disse no versículo 19, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, versículo 19. Até que você tornes a terra, porque dela foste tomada, pois é pó, e ao pó retornarás. De que terra ele está falando? Da terra do Éden. Somente quando você fizer o caminho de volta para o jardim e voltar para a terra do Éden, voltar a ser pó, essa maldição será quebrada. E desse mesmo pó, eu vou fazer um vaso novo e vou encher com a minha glória. Somente quando você voltar para o jardim é que você vai voltar a ter relacionamento com Deus, é que você vai se tornar filho de Deus. É que você vai conhecer o propósito original para o qual você foi criado, governo, domínio. Estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra por meio do Senhor Jesus. E quem é que te leva de volta para o jardim? O Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Então, somente quando você voltar à terra do jardim, fizer o caminho de volta, o processo que te leva de volta ao estado original, é que você vai recuperar, vai ter de volta a sua identidade de filho de Deus e o seu propósito original para o qual você foi chamado. Entendeu, amados? Essa foi a forma que o Senhor encontrou de nos resgatar, um plano de salvação por meio do seu Filho, Senhor Jesus. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Esse é o plano do Senhor para nos resgatar, para nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amado, do seu amor, para o reino da luz, desculpe. Esse é o plano de salvação
em Cristo, para que você volte a ter a sua identidade de filho de Deus e governe, domine a autoridade de Cristo aqui. E assim ele possa te enviar para as nações. É dessa forma. Não tem outro jeito. Todos vão ter que passar pela cruz de Cristo. Todos vão ter que passar pelo processo e voltar ao estado original com o Senhor. Não tem outra forma, queridos. Mas o povo de Deus, principalmente os líderes, continuam rebeldes. Eles querem servir a Deus do jeito deles. E com isso, acaba alimentando o pecado. O Pai está pedindo, está chamando vocês para sair, para se posicionar como igreja do Senhor, para se separar do mundo e vir para um relacionamento com Ele e se alimentar do verdadeiro pão que é o Senhor Jesus. Para ser limpo, purificado e santificado. Para voltar a ser filhos de Deus. E sujeitar essa terra ao governo do nosso Senhor Jesus. Como reis e sacerdotes, assim como o Senhor Jesus. Queridos, no livro de Isaías 9, versículo 6, existe uma profecia sobre Jesus, que diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome era Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós e trouxe sobre os ombros dele um governo do reino de Deus. E do mesmo jeito, a sua igreja é Cristo e a igreja. Esse poder e autoridade ele concedeu à igreja do Senhor. Ele concedeu. Porque em Apocalipse 19, versículo 16, está escrito que o Senhor, ele vem num cavalo, assentado num cavalo, e vem com um manto, e no manto dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em seu manto. Então ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Então a mesma autoridade que estava sobre os ombros dele, ele delegou à igreja do Senhor. Aquela que tem o fundamento em Cristo, a pedra angular. Para isso você precisa fazer o caminho de volta. É o que está escrito, não há como mudar. Mas hoje a gente vê uma igreja dura, de dura serviço, que não quer se submeter. O pai levanta. Tem muitos líderes que o papai ele levantou, pessoas que ele levantou para conduzir o seu rebanho. Foi levantado por ele. Ele deu dons e talentos para levantar para conduzir o seu rebanho, ao reino de Deus. Mas a maioria desses líderes, amados, quando Deus começa a usar eles, manifestando o seu poder, através de cura, de libertação, muitos deles acabam se contaminando e se corrompendo com a Jezabel. A Jezabel, a mãe das prostituições, a grande meretriz da Babilônia, é a mesma rainha dos céus, é a mesma entidade, queridos. É a mesma entidade. O que Jezabel fez? Ela promoveu a idolatria em Samaria, no Reino do Norte. Ela promoveu a idolatria, a adoração a Aserá, a Baal. Ela promoveu a imoralidade sexual, a prostituição, o adultério. Ela promoveu o derramamento de sangue, porque Jezabel matou os profetas do Senhor. Fora todas as pessoas que foram sacrificadas a Aserá e a Baal. Quem é Aserá? Rainha dos céus. Quem é Jezabel? Rainha dos céus. Entendeu, amados? Quem é Leviatã atuando dentro da igreja do Senhor? O Leviatã, ele está atrás daquele líder orgulhoso,
Ele é alimentado através da vaidade, porque o Senhor começa a usar esse líder e ele acha que ele é bom. Ele se acha o cara, porque tem coisas acontecendo por meio deles, manifestações de poder, curas, libertação. Queridos, amados. E aí esse líder, ele é enganado, ele é pego na sua vaidade, no seu orgulho, no seu espírito de exibicionismo, na soberba. Inveja entre os irmãos dentro da igreja. Amados, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E aí quando vem assim uma pessoa, que nem eu aqui, uma filha de Deus que o Senhor levantou, e vem alertar a sua igreja sobre aquilo que o papai vai fazer, e sobre a forma como ele quer que nós nos apresentemos diante dele, não dá ouvidos. Mas não dá ouvidos por quê? Porque eu não tenho título, porque eu não tenho um grande ministério de anos, porque eu não estou aqui representando nem defendendo placa nenhuma de igreja, porque eu sou pequenininha, porque a maioria nunca ouviu falar de mim. Por isso que eu me apresentei no início, eu fiz questão de dizer o meu nome e o canal, porque muitos não me conhecem. Mas não é só eu. O Pai tem falado através de muitos pequeninos que estão no meio das suas congregações, pessoas que ele tem levantado para alertar Israel, para chamar ao arrependimento. Mas não, por que não dá ouvidos? Por que não? Eu não tenho curso de teologia. Eu não sou chamada sábia, instruída. Não, queridos. E eu nem quero. Eu não quero. Eu quero o evangelho genuíno, puro do Senhor Jesus. É isso que eu quero. Eu não estou atrás de fama nem de holofortes. Eu não estou atrás de nada disso, nem de aplausos, porque a minha glória vem do Senhor. Ele disse: vá, não tenha medo e não te assuste, porque eu sou contigo. E aqui eu estou para alertar toda uma nação brasileira e todos os filhos de Deus, e fazendo essa convocação, não para só os que estão dentro das congregações, porque como eu disse, a igreja do Senhor somos nós. Somos nós as pessoas, nós somos a casa, o templo de Deus, aonde o Senhor quer morar. A igreja são pessoas. São filhos de Deus que creem, como eu li lá no início em João 1, creem e recebem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A igreja do Senhor que está dentro dos templos, existem filhos de Deus dentro dos templos e fora dos templos, espalhados pelas nações. Então, são para todos esses filhos. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja de portas abertas. Não para um povo, um público seleto, mas de portas abertas. Quando Jesus começou o seu ministério, ele começou na Galileia das nações. É para as nações, é para reunir os filhos de Deus que estão espalhados nas nações, reuni-los num único corpo, o corpo de Cristo. Então, uma igreja de portas abertas para todos que creem no Senhor Jesus e que desejam se tornar filhos de Deus. Mas existe um processo. E esse processo está em Jesus. Ele que nos leva de volta para o jardim, queridos. É Ele quem nos leva de volta para o jardim. Como é que se destrói, como é que se pode destruir Leviatã, a rainha dos céus, os principados? Como é que se pode vencer os demônios? Através do Senhor Jesus, se submetendo à vontade dele, se rendendo a Ele. Ele é quem vence as nossas guerras. É Ele, é por meio dele.
O Senhor fala de Leviatã em Jó. Eu quero ir lá rapidamente com vocês. Jó. Em Jó 41, o Senhor fala sobre Leviatã. Ele chega para Jó e fala. Jó 41. Podes pescar com anzol o Leviatã ou ligar a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz ou furar a sua queixada com um gancho? Queridos, ele relata aqui o Leviatã, esse grande monstro marinho, como algo terrível. Algo que a gente não vai conseguir vencer com mãos humanas, porque ele não tem medo de nada. E quando ele se levanta para destruir. Entendeu, amados? O Senhor, ele diz no versículo 9, ainda em Jó 41, toda a esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Mas ele também diz no versículo 10, ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Aquilo que Deus tem preparado, que o nosso papai tem preparado para esta nação vai se cumprir. Quem é ele que se levanta contra o Senhor? Mas só o Senhor pode derrubá-lo. Só o Senhor. Quem é Leviatã? Jó 41. Versículo 33, é porque é muito grande. Se vocês quiserem, vocês leem em casa, porque senão o vídeo vai ficar mais longo. Em Jó 41, versículo 33, ele diz, na terra ele não tem igual. Ele é uma criatura que não possui medo de nada. Ele vai matando, tragando a quantos ele puder tragar. No 34 diz, ele olha com desprezo tudo que é altivo. O rei sobre todos os orgulhosos. Então, quem é que está por trás de todo aquele líder orgulhoso, vaidoso, que não quer se submeter à vontade de Deus? Leviatã. É ele quem está sendo alimentado. É ele, amados. Nós precisamos entender isso. Qual é a vontade do Senhor para todos que desejam ser filhos de Deus? Olha o que Jesus diz em Mateus 16, queridos. Vamos lá. Vamos lá para Mateus 16. Olha o que ele vai nos dizer, o Senhor Jesus, em Mateus 16. O Senhor Jesus, ele estava com os discípulos, ele andava com os discípulos, ensinando, se relacionando com eles. E aí chega em Mateus 16, eu vou a partir do versículo 21. Ele diz, essa parte fala da confissão de Pedro, né? Que é quando Pedro tem a revelação dada pelo Pai de quem é o Senhor Jesus, né? E aí chega no versículo 21, ele diz, desde então começou... Eu vou voltar um pouquinho, queridos. Lembra que eu falei para vocês que a mesma autoridade que o Senhor Jesus tem, ele delegou para a sua igreja. Olha o que ele diz aqui. Eu vou no 17. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, Mateus 16, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E por que tem prevalecido? Por que será que tem prevalecido, amados irmãos? Por que será que o mal, o reino das trevas, tem avançado o território? Nós temos que fazer perguntas. No versículo 19, Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então,
Começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E aí no versículo 22, Pedro, discípulo de Jesus, chamou à parte e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Jesus virou para ele, versículo 23, ele, porém, o Senhor Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Você não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Satanás estava através de Pedro tentando impedir o Senhor Jesus de cumprir o propósito dele, de morrer na cruz. Versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a achará. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Qual é o primeiro passo? Crer no Senhor Jesus. Se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor Jesus. Engraçado que desde aquela época, quando o Senhor Jesus falou a respeito da morte, a igreja, porque Pedro representa a igreja do Senhor, foi nele que o Senhor iniciou a igreja, a pedra fundamental é Cristo, mas aqui anteriormente você viu ele dizendo que ele havia levantado Pedro, a pedra pequena, fundado a sua igreja a partir dele. Mas a igreja se escandalizou com a mensagem da morte, logo de primeira, e já tentou impedir o Senhor de não cumprir o propósito dele. Na mesma hora, Jesus percebeu que era Satanás falando pela boca de Pedro e repreendeu na hora, porque ele queria destruir os planos do Senhor, impedir que o Senhor Jesus fosse para a cruz. Tudo certo? Perfeito. Só que em seguida, versículo 24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a achará. Em Marcos, se eu não me engano, Marcos 9, o Senhor ainda diz assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho dele, que ele veio trazer, o evangelho do reino de Deus. Esse se salvará e encontrará a vida eterna. Mas então, por que hoje nós temos uma igreja que nega-se a morrer? Uma igreja que nega-se a morrer neste mundo, para as coisas deste mundo, para poder ressuscitar no reino de Deus. Por que ela nega-se a morrer? Ah, porque não é isso que importa, né? Isso daí não é importante. Isso aí era para Jesus, não é para mim, né? Essa era a vontade de Deus somente para Jesus, não para mim. Para mim não. Para mim basta eu crer no Senhor Jesus, porque agora a graça está sobre mim e eu posso continuar vivendo a minha vida novamente como se não tivesse amanhã, regaladamente, né? Com os meus sonhos, com os meus desejos, construindo a minha vida como se nada tivesse acontecido, porque Jesus já pagou por mim o preço. Mentira, amados. Isso é engano de Satanás. Porque se isso fosse verdade, como é que Jesus aqui no versículo 24, ele diz para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro, negue-se a si mesmo. Renuncie ao mundo. Renuncie aos seus desejos, às suas vontades. Negue-se a si mesmo. Abra mão do seu eu,
daquilo que você quer para você. Tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser garantir a sua vida nesta vida, você vai perder a vida eterna. Mas se você abrir mão de tudo por mim e por causa do evangelho, você vai herdar a vida eterna. Porque você precisa passar pela morte para ter vida. Se era só para Jesus, como é que Jesus aqui está ensinando aos discípulos que devem morrer para poder viver, para ter a vida eterna? Por que que a igreja, ela nega-se a morrer, amados? Em outra passagem, em João 12, Jesus diz que quando um grão de trigo é lançado na terra, ele cai na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, aí ele vai dar fruto. Ah, não, mas isso daí também, irmã, isso daí era só para Jesus. Ah, era só para Jesus? Ok, era só para Jesus, né? É isso que os estudiosos costumam dizer, né? Essa teologia, né, que eles costumam falar. Ok. João 12 ou é Mateus 12? Deixa eu só dar uma conferida aqui, amados. João 12. Mas ele diz, se o grão caindo na terra, ele não morrer, fica ele só. Eu não encontrei aqui agora. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. E em seguida ele vai dizer, aquele que me serve, siga-me. Siga-me. E se ele me servir e me seguir, aonde eu estiver, aonde o Senhor está, o servo também tem que estar. E se ele me servir e me seguir, o Pai o honrará. Então, se é só para Jesus, como é que ele diz que o servo tem que estar no mesmo lugar onde vai estar o seu Senhor? Quando Jesus foi crucificado na cruz, ele foi crucificado com a sua igreja. Então, a ordem de morrer é para a igreja. A igreja também precisa ser crucificada com Cristo. Ela precisa passar pela cruz. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Eu já estou crucificado com Cristo e agora já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso passar pela cruz, mas a igreja de hoje nega-se a morrer e nega-se a morrer por quê? Por causa de líderes. Líderes que não pregam a verdade, que ficam pregando vida ainda nesta vida, vida em abundância, distorcem todo o sentido de vida abundante e pregam vida nesta vida ainda. E fazem com que as pessoas adorem outros deuses, adorem bezerros de ouro para si, e aí acaba distorcendo aquilo que Jesus disse, criando um novo evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho de fariseus, porque não é o evangelho do reino de Deus. Porque o evangelho do reino de Deus, amados, é para o benefício de Deus. É para restaurar, é para curar, é para transformar o indivíduo em filho de Deus e mudar a realidade de um lugar. É para Deus. É para reunir o povo para Deus. Não é um evangelho para os homens, para alimentar o ego, para dar liberdade para eles fazerem o que quiserem. Não é doutrinas de homens, não é evangelho de fariseus. Não é esse evangelho. Então, por conta de não ter líderes que falem a verdade, de dizer que você tem que morrer para ressuscitar, que a sua carne tem que morrer para que você possa nascer do Espírito, que você precisa ir para a cruz e ser crucificado com Cristo. Uma vez o papai me disse, filha, o jardim, ele está atrás da cruz. Passa pela cruz e você entra no jardim. Porque o relacionamento com Deus, você se torna filho de Deus por meio de Jesus. É Ele quem nos torna filho de Deus.
Então, quando ele diz aqui, se alguém quiser, e é se quiser, viu, queridos? Não é obrigado não, é se quiser. Negue-se a si mesmo, é a primeira coisa. Depois tome sua cruz, porque cada um tem sua cruz para carregar. E siga-me, porque no final da caminhada, no último dia do teu processo, eu vou te ressuscitar. Você vai ser crucificado nessa cruz que tu tá carregando. E aí você vai passar da morte para a vida. E por que hoje a gente não vê a igreja do Senhor gerando vidas, vidas sendo transformadas, pessoas sendo ganhas para Deus? Por que a gente não está vendo curas e maravilhas como na época de Jesus? Pessoas eram curadas, multidões acompanhavam Jesus. Prodígios, milagres e maravilhas. Por quê? Porque se você não morrer, você é incapaz de gerar vida. Porque se você não morrer, você é incapaz de dar fruto. Frutos dignos de arrependimento. O fruto de uma árvore não é para você mesmo comer, não. São para as outras pessoas comerem e se arrependerem e se voltarem para Deus. Você não frutifica se você não morrer, querido. Uma semente que é lançada na terra, ela não germina se ela primeiro não morrer. Se ela primeiro não der frutos de justiça. Se você não morre por causa de Cristo, Ele morreu por nós, mas se eu não morro por causa dele, por causa do Evangelho, eu não consigo gerar vida. Não a vida de Deus. Não há como mudar isso. Se existe outro Evangelho além desse, é Evangelho de fariseus, é adulterado. Mas a maioria das igrejas, dos templos religiosos, não querem aceitar isso. Porque já tem anos e anos de igreja, são líderes orgulhosos, pessoas orgulhosas que não querem se submeter à vontade de Deus. O pai quer levantar um exército, sim, mas primeiro a pessoa precisa fazer o caminho de volta para o jardim, precisa se arrepender, precisa voltar ao estado original, se limpar, purificar e se santificar para Deus, se consagrar para Deus. É um exército de filhos de Deus como Jesus. Como Jesus. Ah, mas não é isso que importa, não. Eu quero cuidar da minha vida. É o meu eu que importa. Não é mais nada. É um evangelho que foi criado só para mim. São hipócritas. É como diz em Mateus 15, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, então em vão eles me adoram. Em vão eles me adoram. Porque eles ensinam doutrinas de homens. Ao invés dos mandamentos de Deus, eles ensinam doutrinas de homens. Eles não ensinam os mandamentos de Deus para o meu povo, para que possa haver restauração no meio de um povo que se chama pelo seu nome. Eles não ensinam as leis de Deus, eles não ensinam a Torá, eles não ensinam a palavra que gera vida, que é o Senhor Jesus. E para encerrar, amados, eu quero entrar rapidamente no livro de Jonas. O pai, ele está querendo despertar uma nação, amados. Uma nação. Em nome do Senhor, pela honra e pelo nome do Senhor. Para finalizar, a gente vai finalizar com o livro de Jonas. Jonas 1. O pai manda Jonas, que era levantado como profeta de Deus, para ir pregar a Nínive, uma nação que estava totalmente corrompida pelo pecado. Mas o Senhor quer salvar. Ela está corrompida pelo pecado, pela idolatria, pela imoralidade sexual, assim como o Brasil, mas o Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer salvar a todos quantos creem nele e no filho dele. E olha o que ele disse para Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Desceu a Jope,
onde achou um navio que ia para Tarse. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor levantou Jonas como profeta de Deus na terra e deu uma ordem para ele para ir até a cidade de Nínive. Mas ele fez de conta que não ouviu e ele embarcou. Ele comprou passagens e ele embarcou para fugir de diante da presença do Senhor, da face do Senhor, para Tarsis. Ele não queria fazer a vontade do Senhor. Parece muitos que estão na igreja que estão preocupados consigo próprio. Eu vou meter mão na cumbuca? Crianças estão morrendo aqui no Brasil, sendo sacrificadas, sangue inocente está sendo derramado. Crianças estão desaparecendo, sendo sequestradas, muitas para serem sacrificadas em rituais satânicos. Mulheres sendo violentadas, a violência extrema, chegou ao extremo, a fome, a miséria. Mas não. Eu me preocupo comigo, eu sou um profeta de Deus. Eu vou meter minha mão nisso? Não vou não. Eu vou comprar minha passagem e vou para Tarsis. E Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Versículo 4. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, o Senhor foi que enviou um grande vento e o mar ficou revolto, uma tempestade. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio. Eles ficaram com medo. Os marinheiros temeram. O profeta estava dormindo, amados, dentro do navio. Tudo isso acontecendo e ele dormindo. Então, os marinheiros temeram tudo o que estava acontecendo e clamava cada um ao seu Deus e lançava ao mar a carga do navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, um profeta do Senhor, desceu ao porão do navio, se deitou e dormiu num profundo sono. Não parece a igreja de hoje? Um profundo sono, preocupada só consigo mesma, em fazer campanhas para se enriquecer, dormindo em sono profundo, sono da morte. Ele não estava nem aí. O mestre do navio, versículo 6, chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo você é? Respondeu ele: eu sou um hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te fizemos nós para que o mar, não, o que nós podemos fazer por você para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. A tempestade estava aumentando. Então ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. O Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos.
E o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas não queria fazer a vontade do Senhor, amados. Ele não queria. Ele ali estava querendo fazer a vontade dele, ele se tornou pai de si mesmo, ele pecou contra o Senhor. E ele foi engolido por aquele grande peixe que o próprio Senhor enviou para engolir Jonas quando ele foi lançado ao mar. Aquele grande peixe representa Leviatã. E Jonas foi engolido por aquele grande peixe e passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Por quê? Porque ele precisava ser limpo, purificado, santificado. Ele precisava passar pelo processo para poder fazer a vontade do Senhor, para poder descobrir a sua identidade, qual a sua missão aqui na terra. Sim, ele morreu e ressuscitou. Jonas morreu dentro da barriga do peixe. Capítulo 2. Olha a oração de Jonas dentro das entranhas do peixe. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Ele teve que descer até o lugar de sepultura, amados, até o Sheol, dentro da barriga do peixe. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. As trancas da terra prenderam-se para sempre, mas tu me fizeste subir. Tu fizeste subir a minha vida à cova. Ó Senhor, meu Deus. Ele morreu dentro da barriga do peixe, ele teve que ir para o lugar de sepultura, para o Sheol. Quando desfalecia já em mim a minha alma, na oração de Jonas ele continua, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. O que votei, eu vou pagar. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E quando Jonas foi vomitado na terra, depois de 3 dias e 3 noites, então ele já saiu de dentro daquele peixe, sabendo quem ele era, com a identidade dele e com a missão dele, de restaurar aquela terra, de pregar o arrependimento para que haja salvação para aquela terra, para estabelecer o evangelho do reino naquele lugar. Entendeu, amados? Então todos precisamos passar pelo processo. Quando perguntaram a Jesus, os fariseus perguntaram a Jesus: Jesus, dai-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus. Ele disse: uma geração má e incrédula pede um sinal? Pois nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Por quê? Porque Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele morreu, ele desceu até o Sheol, o lugar dos mortos. E ele ficou no seio da terra 3 dias e 3 noites e ressuscitou ao 3º dia. Então todos têm que passar pelo processo de morte e de ressurreição para ter de volta a sua identidade como filho de Deus, restabelecer o relacionamento com Deus, se tornar um com o Pai e ter o seu propósito original de volta. E aí sim, com poder e autoridade de Deus, estabelecer o reino de Deus aonde você estiver. Promover libertação aos cativos. Visão aos cegos. Libertar os oprimidos do diabo. E restaurar toda uma terra. Cadê o povo de Deus que vai se levantar? Que ama o Senhor, que vai levantar pela honra e pelo nome do Senhor para restaurar essa terra.
Existe uma promessa de avivamento para esta terra aqui chamada Brasil, a nossa terra. A terra que Deus escolheu. Eu sei que a nossa terra é o reino de Deus, mas esse ano é a terra aonde o Senhor escolheu para promover aquilo que Ele deseja. Um grande avivamento que vai mover todo o mundo. É daqui que Ele vai enviar os missionários para as nações, para ensinar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho do reino de Deus, para restaurar essa terra para Deus. Aonde que está essa geração? Aonde que está esses filhos de Deus que vão se levantar para fazer a vontade do Senhor? Porque Ele vai enviar. Ele disse para mim, não vai acabar em pizza. O meu fogo vai descer, o fogo vai descer para consumir todas as abominações que são feitas neste lugar, toda a idolatria, toda a imoralidade sexual, para fazer justiça a todo o sangue derramado nessa terra, para derrotar a rainha dos céus e Leviatã. Mas quando Cristo ele vai para a guerra, ele não vai sozinho, é Cristo e a igreja, porque afinal de contas, no milênio, quando ele vier reinar, quem vai reinar é Cristo e a igreja sobre as nações. Então eu preciso me submeter à vontade do Senhor e remover o pecado de uma vez por todas. Atenda do meio da igreja. Atenda-se, amados, o chamado do Senhor, Ele está chamando para fora. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai do mundo, porque ele vai ser destruído. Vem para mim, vem para o relacionamento com Deus. Se arrepende dos seus maus caminhos, se converte, se submeta à vontade do Senhor. É momento, irmãos, de se humilhar diante da vontade do Senhor. E Jonas, aqui no capítulo 3, veio a palavra do Senhor depois que ele tinha sido vomitado na praia, passou pela morte e pela ressurreição. O Senhor disse pela segunda vez a Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, daqui a 40 dias será destruída. Os ninivitas creram em Deus, eles creram. Proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao ouvido do rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em todo Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres. Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos toda a nação. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram, atenderam ao chamado e se converteram dos seus maus caminhos, se arrependeu. O Senhor se arrependeu quando ele viu o clamor do povo. Ele se arrependeu do mal que tinha decretado sobre aquele lugar e não o fez. O papai, ele disse para mim, vá, não tenha medo e não te assuste, porque eu sou contigo. Vá e faça uma santa convocação àqueles que se chamam pelo meu nome. E eu estou aqui como filha de Deus, como atalaia do Senhor, para proclamar um jejum em toda a nação brasileira, para aqueles que se intitulam filhos de Deus, para a nação que se chama pelo seu nome. O papai disse, eu quero que você vá e proclame um jejum. Eles precisam se humilhar diante da potente mão do Senhor e clamar a Deus. O Senhor quer ouvir o seu clamor dos céus, queridos. O Senhor, ele quer refazer a sua aliança com aqueles que querem. Com aqueles que de verdade querem honrar o nome do Senhor. Com aqueles que querem se tornar filhos de Deus e assumir a causa de Deus. Com aqueles que querem fazer parte do avivamento, do grande avivamento que vai acontecer aqui nesse lugar.
aqueles que querem refazer a sua aliança com Deus e se tornarem filhos de Deus legítimos. Amados, eu vou dizer exatamente como o papai falou para finalizar. Existem planos terríveis de Satanás contra essa nação por meio do governo. Tem o Código Civil, mas o pai me revelou coisas grandiosas. No dia 8 de abril, vai haver um grande eclipse. A partir do dia 8 de abril, amados, vai vir um tempo de escuridão muito grande sobre o Brasil. Crianças estão sendo preparadas para ser sacrificadas neste dia. Por que vocês acham que eles estão querendo acelerar a aprovação do novo Código Civil com tanta pressa? Dia 8 é um dia crucial para o reino das trevas. Vai ser aberto um portal por meio desse eclipse. Então, o reino das trevas vai invadir essa terra aqui com toda a força para impedir aquilo que o papai quer que aconteça aqui nesse lugar. Para impedir os filhos de Deus de avançar. Nós estamos em guerra. É batalha espiritual, queridos, e batalha espiritual se vence, se consagrando a Deus, removendo todo o pecado do meio de nós, se santificando ao Senhor, se revestindo de toda a armadura de Deus, para batalhar com Ele, Cristo e a sua igreja. É uma batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas, e o papai está aqui, através de mim, fazendo uma santa convocação para todos os filhos de Deus nesta nação. O portal vai ser aberto no dia 8. Ele deseja que nós levantemos um jejum, um clamor ao Senhor, a partir do dia 7 de abril, um dia antes. Vai ser um jejum de 15 dias, amados, até o dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, quando um dia essa terra foi consagrada a deuses estranhos, como a padroeira, que eles dizem que a padroeira do Brasil é a Aparecida. Nós vamos consagrar essa nação. Da mesma forma como eles consagraram no dia do descobrimento, a gente vai consagrar ao papai, ao Senhor dos exércitos, ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Nós vamos consagrar a Ele. Da mesma forma como no dia 8 vai abrir um portal para o inferno, no dia 22 de abril vai se abrir um portal para a libertação. Amados, deixa eu dizer algo para vocês. A Páscoa bíblica, que não é chamada de Páscoa, é a festa de Pessa. De acordo com a Bíblia, de acordo com o calendário judaico, ela vai ser realizada no dia 22 de abril. A nossa Páscoa é 22 de abril, não é dia 31 de março. A Páscoa, o mundo vai comemorar, a Páscoa deles, eles vão comemorar no dia 31 de março. Da forma deles, dos deuses dele, com coelhinho, nada a ver. Tudo idolatria. A Páscoa dos hebreus, a Páscoa dos filhos de Deus, a Páscoa bíblica, a festa de Pessa, pelo calendário judaico, é dia 22 de abril. E por que será que esse ano a festa de Pessa vai cair justamente no ano do descobrimento do Brasil, quando o Brasil completa 524 anos? O Pai quer que a gente entregue essa terra para Ele, consagre essa terra para Ele. Primeiro nós vamos nos consagrar, nos santificar, nos humilhar diante do Senhor, vestidos de pano de saco, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos converter a Ele, nos humilhar na presença dEle. Ele pediu para levantar esse jejum do dia 7 até o dia 22. Vai ser 15 dias de jejum em favor dos filhos de Deus, em favor da nação, em favor daquilo que o papai quer fazer aqui nesse lugar. Ele não me falou a questão do jejum, mas ele disse que gostaria que não fosse menos de 3 horas cada pessoa. Mas eu vou pedir que vocês orem ao Senhor e aquilo que Ele determinar para vocês, vocês façam. Mas serão 15 dias do dia 7 até o dia 22 de abril.
O povo que se chama pelo seu nome vai se humilhar diante do Senhor. Vai se vestir de pano de saco. Vai fazer jejum. Vai se arrepender. Jejum de comida mesmo, queridos. Eu sei que eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre o verdadeiro jejum, que é o jejum de Isaías 58, desculpe. Mas eu também disse que quando o Pai quisesse que a gente fizesse jejum de comida, Ele diria para nós, e esse é o momento. Vai ser um jejum onde a gente vai se abster de alimento e vai se alimentar de Jesus, que é o pão da vida, o alimento verdadeiro e espiritual que o Senhor nos deu. Nós vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, nos vestir de pano de saco, fazer jejum durante 15 dias, do dia 7 até o dia 22 de abril. Nós vamos nos consagrar a Deus e consagrar essa terra para Deus. No dia 22 de abril, que é o dia da festa de Pêssar, a gente vai fazer o Brasil passar por esse portal de libertação e o fogo de Deus vai descer para consumir neste lugar todas as abominações que são feitas aqui. O templo precisa ser purificado, a terra precisa ser limpa antes do grande avivamento. Vocês transformaram a casa do Senhor, que era para ser casa de oração, em casa de comércio. Comercializou aquilo que Deus deu. O templo precisa ser purificado. Mas aqueles que temem ao Senhor e que desejam refazer a aliança com Ele e clamar, assumir a causa de Deus e clamar para que Deus não venha ferir a terra com maldição, mas venha salvar e libertar, venha curar. São esses que eu estou chamando. Do dia 17, eu volto a dizer, até o dia 22, abriremos um jejum e nos humilharemos diante do Senhor, diante da face do Senhor. Vamos nos consagrar e consagrar essa terra para Deus. E quando o Senhor descer, como Ele desceu, no dia que Ele libertou o povo do Egito, na festa de Pêssar, quando Ele desceu e feriu todos os primogênitos do Egito, quando o anjo da morte desceu e ele diz, eu descerei e eu vou ferir a terra. Quando ele vê que você se aliançou, o anjo vai passar por cima. É isso que significa a festa de Pêssar. A passagem que você vai fazer da morte para a vida. O Senhor vai nos libertar e vai libertar a nação com o braço forte das mãos de Faraó. Todos nós unidos, juntos por um propósito. Nos consagrar e consagrar essa terra para Deus. E o fogo de Deus, ele vai descer nesse lugar. Ele disse, não vai terminar em pizza. Eu vou descer e vou limpar e vou purificar esta terra. Então, aonde estão os valentes de Deus? Aonde estão a geração que vai honrar e levantar o nome do Senhor nessa terra? Aonde é que está os valentes de Deus, os filhos de Deus que vão se levantar e vão dizer, chega de idolatria nesse lugar, chega de imoralidade sexual, chega de derramamento de sangue nesse lugar. E vai lutar junto com o Senhor, Cristo e a igreja, para estabelecer o reino de Deus nesse lugar. É isso que Ele deseja. Esse chamado é para mim e para você, para os valentes de Deus, que querem fazer parte do exército de Deus. Mas primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. É por meio de Jesus, é Cristo e a sua igreja batalhando para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Esse Brasil vai mudar, queridos. Esse Brasil, ele vai mudar. Esse Brasil é do Senhor e ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer nessa nação. Amém? Eu conto com vocês. Conto com o Senhor primeiramente e conto com vocês. E ele me disse, minha filha, não se preocupe, porque como está escrito em João 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e atenderão ao meu chamado. Saiam do meio da Babilônia e venham para Deus, refaçam a aliança de vocês com Deus. As minhas ovelhas não seguem a estranhos. Elas ouvem a voz do seu pastor e o seguem.
E para terminar, o Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me clamar em alta voz, eu virei, eu curarei e eu sararei esta terra. E é assim que a gente vai fazer, amados. Essa é a santa convocação para aqueles que estão junto com o Senhor nessa batalha. Amém? Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe. Um abraço.